Deus vê além das aparências. A cultura de hoje, meus amados, não valoriza o que é realmente importante. A cultura de hoje não valoriza o relacionamento que nós temos que buscar ter um relacionamento com Deus. A cultura de hoje supervaloriza a aparência. Nós vivemos em um sistema, em uma sociedade que supervaloriza a aparência. É a supervalorização da aparência. Você vale aquilo que você tem. Você vale aquilo que você tem e não aquilo que você é, na sua essência. Mas o Deus que vem além das aparências, Ele não está procurando o que está no nosso exterior, não. Ele está procurando o que está dentro da nossa alma. A sociedade dita as regras. A sociedade, o mundo dita como que são os padrões de beleza, como que são os padrões para que nós mulheres possamos nos vestir, para com que nós possamos aparecer e ostentar. Mas o Deus Todo-Poderoso, que vem além das aparências, esquadrinha os corações para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia! E Ele está aqui nessa noite, a sua presença é real. Aleluia! O sistema, nos tempos em Israel, no tempo dos juízes, o sistema de governo era um sistema teocrático. Eu vou repetir, o sistema no tempo dos juízes em Israel era um sistema teocrático, onde o próprio Deus liderava e era o rei supremo sobre a nação. Não existia um rei, um ser humano, um rei em forma humana para governar Israel. Era o próprio Deus que ditava as regras, que ditava a lei para os seus servos, os juízes, os profetas, os sacerdotes, para que o povo pudesse ser guiado pela mão do Senhor. Verdade. A Bíblia vai dizer que o primeiro grande juiz, nós aprendemos que foi Moisés, que foi chamado e escolhido por Deus para livrar Israel da escravidão do Egito. E depois o seu sucessor Josué liderou o povo de Israel para tomar posse de Canaã, a terra da promessa de Deus para o seu povo Israel. A Bíblia vai nos ensinar que depois de Moisés, depois de Josué, existiram 14 juízes que lideraram o povo de Israel. E nesta noite eu quero falar sobre um em específico, o último sacerdote juiz, que foi o profeta Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz em Israel. Foi escolhido pelo próprio Deus. Os sacerdotes, os juízes não eram escolhidos pelos homens, eram escolhidos e selecionados pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel, o último sacerdote, o último juiz em Israel, ele fazia a vontade do Senhor, liderava o povo, seguia as instruções de Deus para guiar Israel no caminho do Senhor. Os juízes serviam como líderes políticos, militares e espirituais para guiar a nação. Quando o povo enfrentava problemas, guerras, afrontas de outras nações, o juiz convocava as tribos, instruía, santificava, preparava o povo, instruía os homens acima de 20 anos para sair a peleja na batalha, e o Senhor dos Exércitos ia na frente do exército de Israel para entregar vitória para o seu povo. Mas acontece que o povo, em determinada época, em determinado tempo, quando o profeta Samuel ele vai ficar idoso, ele vai ficar velho, porque ninguém vai ficar novo a vida toda, as rugas começam a aparecer, o corpo começa a se modificar, as células vão se envelhecendo, mas o Deus que escolheu Samuel e te escolheu não muda, não mente, porque Ele é Deus e não é homem nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. É santo, Jesus. Só que nós, como igreja de Cristo, precisamos aprender a viver segundo a vontade de Deus e não segundo os padrões que o mundo tem citado para a igreja, porque o mundo tem se infiltrado até mesmo dentro da igreja. O mundo tem entrado dentro do corpo de obreiros e até no meio do povo de Deus e tem citado
citado regras e tem citado padrões para serem seguidos, mas o Deus que nos chamou, os padrões dele são santos, são espirituais e são eternos para a nossa vida. O que Deus tem para nós é o maior, é o valor maior e superior do que o que o mundo tem. O profeta Samuel ficou velho e a Bíblia vai dizer que o povo não aceitou os filhos de Samuel como juízes sobre eles. Porque a Bíblia afirma que os filhos de Samuel não eram fiéis a Deus como Samuel, não procederam como Samuel. Eles cobravam suborno, eles defraudavam o povo, eles não eram fiéis como Samuel foi fiel. A Bíblia vai dizer que o povo vai dizer para Samuel: dá-nos um rei. Pede ao Senhor que nos dê um rei, porque nós queremos um rei, como as outras nações têm os reis, para que reine sobre nós. E a Bíblia vai dizer que Samuel vai se entristecer muito com esse desejo no coração do povo. Ele vai orar e vai clamar ao Senhor e vai apresentar a sua queixa ao Senhor poderoso. E o Senhor vai dizer: Samuel, não se entristeça com o pedido do povo, porque eles não estão rejeitando a você e nem a seus filhos. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Aleluia. E a pior coisa que existe, meus amados, é um povo rejeitar que Deus reine sobre eles. Porque a Escritura, ela é enfática em dizer que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo rejeita a liderança de Deus como rei. E Deus vai dar para o povo de Israel um rei segundo o coração do povo. A Bíblia diz que Deus vai dar um rei para Israel segundo o coração do povo. O povo queria ostentar para as outras nações um rei alto, forte, bonito, para que eles pudessem ostentar que tinha um rei melhor do que o deles. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Samuel: Samuel, amanhã virá até ti um jovem com seu servo. Este será ungido rei sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, vai sair procurando as jumentas que se extraviaram. As jumentas do seu pai que se extraviaram. Seu pai vai dar uma ordem para Saul e seu servo: vão procurar as jumentas que extraviaram. E a Bíblia vai dizer que Saul era alto, porque quando a Bíblia diz que ele sobressaía dos ombros para cima a todos os jovens em Israel, ele era alto, forte e belo, que não havia outro. 1 Samuel capítulo 9, no verso 2. Você vai encontrar dizendo que ele era alto, belo, corajoso, e o povo se agradou de Saul. E Saul vai chegar até Samuel e vai perguntar para ele: onde está o vidente? Porque naquela época o profeta era chamado de vidente. Onde está o vidente, que eu quero consultar com ele algumas coisas? Samuel, o profeta, vai dizer: sou eu o vidente, sou eu o profeta. E antes que Saul ele abra a boca para dizer que as jumentas se extraviaram, Samuel vai dizer: não se preocupe com esse negócio. Aleluia. Porque as jumentas já foram encontradas. Eita glória. E o Senhor me mostrou você na noite anterior. O desejo do coração do povo é para que você reine sobre Israel. Aleluia. Mas existe uma grande diferença entre ser escolhido pelo povo e escolhido por Deus. Glória. Saul se tornou o primeiro rei em Israel. Verdade. Mas ele não era um homem segundo o coração do nosso Deus. Tu és santo, Jesus. E Saul, a Bíblia vai dizer que no dia em que ele era para ser ungido rei de Israel, ele vai se levantar e vai esconder entre as bagagens. Eu imagino, não é porque ele era medroso, não, ele era corajoso e valente. Verdade. Ele estava atemorizado, ele estava assustado,
porque tudo aquilo era novo para ele. A Bíblia diz que ele vai falar que ele é o menor na casa de seu pai. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que o pai de Saul era poderoso na terra. Quis era rico, era poderoso, ele não era qualquer um. E Saul vai se esconder e o povo vai procurar. E Deus vai dizer para Samuel: ele está escondido atrás das bagagens. Eu quero dizer para você que não adianta se esconder atrás de bagagem de aparência. Não adianta se esconder atrás de bagagem de posição social, não. Meu Deus. Não adianta se esconder atrás de bagagem de posição intelectual, social. Não interessa, ou de pecado, porque o Deus que vê além das aparências tem os olhos como chama de fogo, e ele vê dentro do seu coração. Ele sabe onde você está se escondendo. Aleluia. É verdadeiro, tô no meio. Ele sabe onde nós estamos. É forte, Jesus. A Bíblia diz que se nós fizermos o nosso ninho no mais profundo do céu, ou no mais profundo do Seol, no fundo do mar, ele nos enxerga. Quando a Bíblia diz que Jonas foi lançado sobre o mar, e Deus deu ordem a uma baleia para engolir Jonas, para salvar Jonas, para que ele ficasse lá por 3 dias e 3 noites. A Bíblia diz que lá do ventre da baleia, Jonas vai orar ao Deus do céu, e Deus vai ouvir e responder a oração de arrependimento de Jonas. Então não adianta esconder atrás de bagagem. Verdade. Tem gente que está escondendo atrás de bagagem. Aparência não é tudo. Deus não está procurando aparência. Deus não está procurando posição social alta, média ou não, elevada não. Deus está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. A Bíblia vai dizer que Samuel vai mandar buscar Saul, e o povo vai carregar Saul até Samuel. Ele vai ser ungido rei sobre Israel. E a Bíblia vai continuar afirmando que Saul vai se tornar rebelde, desobediente ao seu Deus, já no 2º ano do seu mandato. Saul reinou por 40 anos, igreja, sobre Israel. Mas Saul começou a desobedecer as ordenanças do Senhor já no 2º ano do seu reinado. Quando a pessoa é rebelde, quando ela não dá lugar para se quebrantar, ela já começa a mostrar os vestígios dessa rebeldia, dessa desobediência, já no início do seu chamado. É forte o que Deus tem para nós nessa noite. Deus vai fazer algo grande na sua vida, você crê? Aleluia! Essa palavra o Senhor me deu, uma palavra revelada. E ainda ontem de manhã, no sábado pela madrugada, o Senhor falava comigo e me mostrava em visões que existem muitas pessoas aqui. Eu não vou falar que é na outra igreja não, porque eu não vou mentir para você. Em todas as igrejas, porque eu não estou pregando em todas as igrejas. Eu estou ministrando hoje aqui, pela graça e misericórdia do Senhor. É forte. A Bíblia, Deus ele mostrou essa noite, sábado pela madrugada, que existem muitas pessoas aqui que precisam lavar as suas vestes. Eita glória! Deus me mostrava tanques e bacias cheias de água com produto do céu, e este produto é o sangue de Jesus, que pode lavar as tuas vestes espirituais e limpar e branquear o teu coração. Meu Deus, é forte. Porque Deus está procurando corações que querem ser limpos. Verdade. A Bíblia diz assim, Apocalipse: aquele que é limpo, limpe-se mais, e o que é sujo, suje-se mais ainda. Aleluia. Eu quero dizer para você que nós, como igreja de Cristo, não podemos proceder como aquela parábola que Jesus disse. Jesus contou várias parábolas para a multidão, e para os apóstolos ele explicava tudo depois, porque Jesus dizia que o povo ouvia, mas não entendia. O povo tinha olhos, mas eram cegos espirituais. E eram surdos espirituais. Que nós não podemos nos tornar como aquela
Se alguém pegar um porco, uma porca, lavar ela, dar banho na porquinha, no porquinho, passar talco, melhor perfume, vestir roupas apropriadas para ele, Eita, glória é forte. a Bíblia vai dizer que ele vai se lançar e rolar sobre a lama e vai se sujar tudo de novo. Verdade, Jesus. Porque o porco não conhece limpeza. Oh, aleluia. Cachorro que volta ao mesmo vômito, ao seu vômito, é aquele que conhece a palavra, mas volta às mesmas práticas de pecado. Aleluia! Jesus compara com um cão que volta ao seu próprio vômito. E nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor me mostrava tanques e vários tanques cheios de roupas que precisavam ser lavadas durante a noite para serem branqueadas. Mas como assim, missionária Denildes? Lavar roupa à noite? Lavar, a Bíblia, Deus me dizia, tem que lavar essas roupas durante toda a noite. Eu dizia, Senhor, porque toda noite o Senhor falava comigo, à noite tem que buscar a face daquele que pode lavar as suas vestes espirituais, para quando amanhecer o dia você não está nu diante da presença do Senhor. Eu creio, Jesus. Aleluia. Estamos aqui dentro do texto e do contexto, Deus que vê além das aparências. Aleluia. Irmãos, quantos de nós se preocupa com colocar a melhor veste? Eu não tenho nada contra isso, você tem que se vestir bem. Mas quantos colocam isso como prioridade superior? A aparência, o melhor cosmético, o melhor perfume, o perfume francês, a roupa de marca. Mas dentro do seu coração ele não preocupa em lavar a sua vida. O seu interior está sujo. Como Jesus disse em Mateus no capítulo 23, exortando os fariseus e os escribas: ai de vós, fariseus e escribas cegos, que lavam o exterior do copo e do prato, mas dentro do copo e do prato está cheio de rapina e toda sorte de imundície. Lava primeiro, ó fariseu cego, o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E Deus ainda essa madrugada me mostrava eu lavando tanta vasilha e tanta vasilha que eu lavava. E as vasilhas eu lavava tudo por dentro, para depois lavar por fora, irmão. Porque não adianta nada lavar só por fora, tomar banho, se vestir, se perfumar, e dentro do nosso coração, da nossa mente, está cheio de pensamento maligno. Eita Deus! De pensamento de prostituição, de pensamento de adultério, de mentira, de engano, de maldade, de falta de misericórdia, de falta de liberar perdão. Dentro de nós é preciso que nós sejamos lavados com o sangue de Jesus que purifica nossas vestes. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Saul foi consagrado rei sobre Israel, porque o povo rejeitou Deus como seu rei. Você já imaginou que privilégio era, pastor Denisley, igreja? Israel foi a única nação que teve Deus como próprio rei supremo, que saía na frente da peleja de Israel e entregava a vitória para o povo. Oh, glória! O Deus que levantava os juízes, o Deus que usou Débora e Baraque para entregar a vitória, Verdade. o Deus que usou Otiniel, sobrinho de Caleb, para entregar a vitória para Israel, Aleluia! o Deus que usou um juiz que era destro, que era canhoto, e que venceu as batalhas de Israel. É, Deus. Irmãos, é tempo de nos limparmos, porque Jesus está às portas. É verdade. Ele não está procurando aparência, não. Verdade. É lógico que ele, aquele que serve ao Senhor, a mulher, a jovem, o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, ela sabe se vestir, ela sabe se comportar. Verdade. Aleluia. Dentro da casa do Senhor, no altar, nos átrios do Senhor. É um lugar santo, não é lugar de sensualidade nem de sensualizar. É verdade. Verdade. Aquele que teme ao Senhor não precisa Meu Deus. de receber um manual do homem para saber como se veste, não.
Meu Deus, é forte. A mulher que tem Aleluia. o Senhor e o homem que teme, porque não é só a mulher que veste sensualizando, não. Verdade. Tem homem que veste sensualizando sim. Que você não consegue, eu mesmo. Tem hora que desvio o olhar e não consigo. Por quê? Porque você olha, tá ali uma coisa terrível. Com aquelas calças apertadas, Meu Deus. pulando rego, pulando córrego. Faltou pano, irmão. Faltou pano, é? Tem muito tecido aí pra você aumentar a saia. Eita, Não é com a glória. Bíblia que você vai tampar, não. Bíblia não foi feita pra tampar as coxas, não. Verdade. A Bíblia foi feita para nós meditarmos nela e comermos essa palavra para nos instruir em tudo. Verdade. Para tampar nossas pernas, nossa nudez, é o tecido mesmo aqui da terra. Verdade. Então, Saul ele vai rejeitar as ordenanças do Senhor no segundo ano do seu mandato. Verdade. A Bíblia vai dizer que Samuel vai dizer para Saul: Saul, espera 7 dias que eu vou chegar para sacrificar para você sair contra os filisteus. Sabe o que Saul vai fazer? Ele vai esperar 7 dias, mas ele não espera Samuel chegar. Quando ele vê que os filisteus estão apertando para atacar Israel, ele mesmo vai pedir para pegar uma novilha, ele mesmo vai sacrificar. Porque Saul pensou que ele era sacerdote. Tem gente achando que tem que tomar a posição do outro. Deus chama cada um segundo o coração e a vontade dele. Deus capacita e dá para cada um segundo ele escolhe. Nem todos são pregadores, nem todos são levitas. Adorador todos nós temos que ser. Mas nem todo é cantor, nem todo mundo é pregador, nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo não, meu irmão. Você foi chamado como sacerdócio real, nação santa escolhida para anunciar a palavra do Senhor. Deus, Mas Saul achou que ele podia sacrificar. E quem tinha que sacrificar naquele tempo era o sacerdote. Quando ele faz o sacrifício, a Bíblia vai dizer que aquele sacrifício, naquele sacrifício que Samuel ia fazer para o Senhor de Israel, o Senhor ia entregar a vitória para Saul. O Senhor ia confirmar o reinado de Saul e as suas gerações para Deus. todos sempre. Forte. Só que a Bíblia diz que Saul vai passar na frente da ordem do Senhor e vai sacrificar. Quando ele termina de sacrificar, quem chega? Quem chega? Samuel. Samuel. Verdade, Jesus. Samuel chega e diz para ele: Saul, tu procedeste como nécio, como tolo, como louco, porque hoje ainda o Senhor confirmaria o teu reinado para sempre, Deus. e o reinado das tuas gerações. Mas hoje o Senhor rasga de ti o reino, Meu Deus. porque tu rejeitaste as ordenanças do Senhor teu Deus. Verdade, Jesus. O Senhor te rejeitou. Verdade. Eu quero dizer para você, muitas pessoas dizem para mim, chegam para mim e dizem assim: ah, mas nós vivemos no tempo da graça. É verdade, glória a Deus por isso. Aleluia. Porque se não fosse no tempo da graça, muitos de nós já teriam sido fulminados pela glória e a presença de Deus. Verdade. Deus, é verdade. Porque Deus não procura aparência. Tem muita gente que ministra, fala em nome do Senhor, vai para a casa do Senhor, mostra que é muito santo na presença dos irmãos. Verdade. Mas quando sai essas portas afora, glória. ele começa a mostrar realmente quem ela, quem ele é. Oh, glória. Meu Deus. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas eu quero dizer para você que é muito mais duro ainda pisar o sangue de Jesus Cristo no tempo da graça. É verdade, ó Deus. Porque Jesus disse que no tempo da lei nós sabemos que era olho por olho e dente por dente. Que quem fosse pego em adultério, homem ou mulher, tinha que ser apedrejado até a morte. Mas Jesus vai dizer assim: porém eu vos digo que quem pensar em adulterar com uma mulher já no seu pensamento cometeu adultério. Verdade, aleluia. E o homem também. Verdade. Isso é para crente. Crente que acha que no tempo da graça pode fazer tudo. É verdade. Pode bagunçar. Fala, Deus, aleluia. O meu compromisso é com a minha liderança e é com o meu Deus em primeiro lugar. Eu quero dizer para você que o que Deus tem colocado na minha boca, eu falo porque eu sei que Deus ele cobra. Não adianta você tentar se esconder atrás dessa bagagem de pecado, não. Meu
É, Deus, tem misericórdia. Não adianta. Isso aqui, irmão, não é para você que está visitando, não. Você que está visitando está aprendendo como é que deve agir diante da presença do Senhor. Eita, Deus, Mas você glória. que já é crente, já tem cargo na casa do Senhor, no ministério. Meu Deus, É levita, é presidente de mulheres, de homens, é líder e regente de algum grupo. Você e eu precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Meu Glória Deus, a é Deus. forte. E que não tem do que se envergonhar. Ah, mas que se envergonhar é conhecer a palavra. É verdade. Se eu conheço a palavra, eu tenho que praticar a palavra. Eita, Deus. Porque Jesus diz, bem-aventurados os que conhecem e praticam os ensinamentos dele. Aleluia! Porque o homem que não pratica a palavra do Senhor é semelhante àquele que constrói sobre a areia. Verdade. Vem os ventos, os problemas e desaba a casa. O casamento vai à destruição. As finanças vão à ruína. Os filhos vão de mal a pior. Por quê? Porque ouve, mas não escuta, não entende, não executa, não pratica a palavra. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que Saul ele sacrifica e Deus vai reprovar Saul. Deus vai reprovar. Eu quero dizer para você que não adianta sacrificar-se diante do Senhor e não obedecer. Meu Deus, Deus. A Bíblia diz que Deus vai dizer para Samuel, dizer a Saul: porventura, isso aqui mais para frente, tenho tanto eu prazer em sacrifícios e holocaustos do que em obedecer a minha palavra. Meu Deus, é O obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que sacrifica. Tem gente que sai nesse frio na chuva, vai pro culto todo domingo, todo sábado. Tem gente que se sacrifica sim. Mas quando é para obedecer a palavra de Deus, aí não quer. verdade. Aí não pode, aí é doído. Mas eu quero dizer para você que Deus faz a ferida e Ele mesmo sabe. Eita glória. Deus rejeitou Saul, mas Deus tem um tempo, viu? Deus É, rejeitou Deus. Saul, tem gente que fala assim, mas Deus não me rejeitou não, porque eu tô de pé, não veio consequência nenhuma ainda. Deus, ele é longânimo e Ele é misericordioso, Ele vai dando tempo, Ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Ah, quer ir mais longe, quer pecar, vai. Saul continuou recebendo corda. Continuou recebendo corda de Deus. Mas quando Deus disse, chega, Eita, Deus Deus. puxou com anzol no nariz. Eita, Deus, isso é E terrível. a Bíblia diz que quando Deus coloca o anzol sobre o nariz, você já pensou como que é o anzol que fisga o peixe? Ai, mas dói. Será que não dói, não? O peixe morre por causa daquele anzol. Verdade. É, Quando Deus busca, meu irmão, tem que ser do jeito dele. é verdade. Ele não busca para matar, ele busca para sarar, ele busca para dar vida. Ele busca para transformar, para limpar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Saul continuou procedendo mal diante da presença do Senhor. Certa vez Saul, Deus ele vai dar uma ordem para Saul matar todos os amalequitas. Sabe o que Saul vai fazer? Vai matar as mulheres, as crianças, os idosos. Vai matar muito no meio do povo dos amalequitas, mas ele vai deixar o rei Agag vivo. Tem gente que tem matado só aquilo que lhe interessa. Mas o Agag que Deus mandou você destruir, você tem mantido vivo. Meu Meu Deus. Deus. Ah, Isso é espiritual. E quem é espiritual está entendendo o que Deus está Verdade. É verdade, ó Jesus. Deus. É, Agag é para ser sacrificado, morto. O Agag é essa iniquidade, essa pornografia. Esses dedinhos que deslizam na internet para ver só aquilo que não agrada ao Senhor. Meu Deus, é forte. Para fazer aquilo que a esposa, o marido, o filho, ninguém está vendo. Mas o Deus que vê além das aparências está esquadrinhando com os olhos de fogo, de chama de fogo. É, E Ele Deus. conhece o que nós fazemos atrás das bagagens, irmãos. É verdade. A Bíblia vai dizer que Ele vai manter Agag vivo. Sabe por quê? Porque Ele fez um acordo com Agag. Ele pegou o melhor das ovelhas. Ele pegou o melhor do gado, das riquezas dos amalequitas e guardou para ele. Verdade. Aí quando Samuel chega, quando Deus chega com a repreensão, sabe o que Saul vai dizer? Sabe o que muitos crentes falam? Não, eu guardei para sacrificar ao Senhor. É, Deus. Verdade. Presta atenção, Deus não aceita sacrifício de iniquidade, de pecado, não. Oh, aleluia. Deus não aceita não. Saul vai ser repreendido
ungido por Deus através de Samuel. E ele vai dizer, não, eu fiz o que o Senhor mandou. Escondeu o gado, escondeu a ovelha, escondeu a gangue. Aí Samuel vai falar assim, então o que é esse rugido que eu tenho ouvido de ovelhas e de gado? Que rugido é esse, Saul? Que ovelhas e gado é esse aí escondido? Verdade. Ele vai dizer, eu peguei o melhor dos amalequitas, sabe para quê? Para sacrificar ao Senhor, teu Deus. Presta atenção, igreja. A gente tem que prestar atenção nas entrelinhas da palavra. Não é só ler a palavra, não. Tem que meditar na palavra. Eita, tem que glória. colocar atenção para entender. Tem que pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento espiritual. Verdade. Quando eu li com interesse mesmo, eu vi que Saul disse, eu peguei o melhor do gado e das ovelhas para sacrificar Samuel ao Senhor, teu Deus. Aleluia. Entendeu? Ô, glória. Não era o Deus dele. Aleluia, irmã. Ele disse, Samuel, o Deus é seu. Então, eu posso fazer do jeito que eu quero. Eu estou conjecturando, viu? Samuel, o Deus é teu. Não é meu Deus mais. Não era mais o Deus de Saul, não. Não era. A pessoa, quando está em rebeldia, ela sabe que está em rebeldia. Eita Deus. Pode até se ensoberbecer, se orgulhar, e o orgulho ferido não deixar a pessoa reconhecer. Mas ela verdade. sabe que ela está afastada dos caminhos. Verdade. Sai pecado. Saul vai dizer, eu peguei para sacrificar o teu Deus. Se o Deus é seu, era isso que ele estava dizendo, irmãos. Igreja, se o Deus é teu, irmã, eu não tenho compromisso com ele. Se o Deus é seu, evangelista Francisco Assunção, eu não tenho compromisso com o seu Deus. Verdade. Se o Deus é teu, pastor, eu não preciso obedecer o teu Deus. Verdade. Não é o meu Deus. Verdade. Era isso que Saul estava dizendo. Samuel vai dizer para ele assim, hoje foi rasgado de ti o rei. Quando Saul ele ouve isso mais uma vez, ele vai dizer para Samuel, Samuel, eu sei que eu pequei diante da presença do Senhor teu Deus, mas não me deixa passar vergonha no meio do povo, não. Tem gente que peca contra Deus e não quer passar vergonha no meio do povo, não. No meio da congregação, não. É Deus. Saúl disse assim, anda comigo, anda do meu lado, me honra diante do povo. Saúl vai dizer assim, o Senhor rasgou de ti o reino. Samuel vai dizer, melhor dizendo, Samuel disse, Saúl, Deus rasgou de ti o reino. Sabe o que vai acontecer? Saúl vai pegar na túnica de Samuel, vai segurar para puxar ele, porque Samuel estava indo embora, porque Deus disse para ele, vai embora e não tenha mais dó de Saúl, porque até quando terás dó de Saúl, se eu já o rejeitei para que não reine. Meu Deus, é forte. Ele vai pegar na túnica de Samuel Meu Deus. e vai rasgar. E a túnica se rasga. E Samuel aproveita a oportunidade e diz assim, rasgou-se de ti hoje o reino. É Deus, desse E jeito. Deus já entregou a um melhor do que tu. Você lembra que eu disse que Deus via além da aparência? Meu Deus, Deus já estava contemplando Davi lá no campo. Ô, glória. Deus já estava contemplando Davi no meio das malhadas. Deus já estava contemplando Davi adorando e compondo as canções que hoje nós chamamos de salmos. É verdade. Deus contemplava Davi lá no campo. Só o Senhor é O Deus. Senhor já entregou o teu reino a um melhor do que tu, Samuel. E Deus vai, a Bíblia vai dizer que Samuel nunca mais viu Saul. É Deus. Samuel se ausentou porque Deus disse para ele, ele tinha dó de Saul, tá entendendo? A gente tem dó. Quando a gente vê uma pessoa no pecado, a gente tem dó. É verdade. A gente tem que ter misericórdia. Mas Deus vai dizer para Samuel, até quando, Samuel, tu vai ter dó de Saul? Enche o teu vaso de azeite e vai até Jessé, porque na casa de Jessé tenho eu me provido de um rei. Eita Deus. Ô glória. Samuel vai ficar com medo, vai dizer, mas Saul vai mandar me matar. O Senhor não disse para ele que você vai fazer o sacrifício. Chama os anciões e vai fazer o sacrifício, que era de praxe, o sacerdote fazer o sacrifício. Samuel vai até a casa de Jessé. Para nós ganharmos tempo, que a hora, o relógio não para. Ele vai chegar na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, a Bíblia nos mostra claramente
que Davi não foi convidado para ser santificado, não. Davi não foi convidado para passar diante da presença do profeta, do juiz e sacerdote Samuel, não. Ele não foi convidado, sabe por quê? Porque os familiares de Davi pensavam que Davi era uma escolha improvável. Uma escolha improvável era Davi para os seus familiares e amigos. Mas o Deus que vê além das aparências contemplava o coração de Davi. Sabia que Davi era adorador, valente, corajoso e que tinha intimidade com Deus, que é o mais importante do que coragem e valentia. Verdade, Jesus. Intimidade com Deus tem muito mais valor Glória a do que Deus. coragem e Aleluia. valentia. Porque coragem e valentia, sem a presença de Deus, já levou muitos para a sepultura. É Ô, verdade. glória. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coragem e valentia, sem a presença de Deus, já levou muitos para a sepultura. Os 7 palmos, como diz o ditado no Brasil, né? Ou paletó de madeira. Muitos foram, sabe por quê? Né, Brasil? O paletó de madeira, sabe por que muitos foram mais cedo, fora do tempo? Porque era corajoso e valente, mas não temia, não obedecia, não tinha presença. Rejeitou a presença. Eu vou te provar que quem rejeita a presença morre. É Deus. Antes de Davi estava lá no campo e os seus irmãos vão passar adiante. Jessé não se lembrava de Davi. Não lembrou dele, não. Ignorou. Tá lá no campo, tá cuidando das ovelhas. É raquítico, é pequeno. Verdade. Tem alguém pequenininho aqui? Eu. Glória. Em estatura mesmo, pequenininho? Eu mesmo. Aleluia. Irmãos, Davi era pequeno. Mas a Bíblia diz que ele era de bela aparência, ruivo e formoso de aparência. Aleluia. Só que o povo queria homem alto, como Saul, alto, forte, para ostentar, né? A Bíblia diz que Saul se casou com Ainoã. Ainoã deve ter ficado feliz, um homem alto, forte, bonito, rico. Rei de Israel, deu a ele 3 filhos homens, 2 filhas mulheres, o total de 8 filhos que ele teve. E Ainoã era muito feliz, eu penso, mas de repente, quando Deus puxou a corda, o Espírito do Senhor saiu da vida de Saul e o Espírito maligno entrou na vida de Saul. Verdade. Quando os irmãos de Davi vão passar na presença de Samuel, a Bíblia vai dizer que vai passar os 7 filhos de Jessé. E como nós lemos, passou o primeiro filho, Eliabe, né? É Deus. Passou o primeiro filho, Eliabe. E Samuel, ele vai se precipitar, sabe por quê? Porque mesmo no meio do povo de Deus, existe muitos que olham e segundo julgam, segundo a aparência. É verdade, Deus. Ah não, a missionária Denilde não, ela é gordinha. Ah não, a missionária Denilde não, ela já tá velha. Ah não, o irmão Francisco não. Ah não, o pastor Adelso não. Ah não, o irmão não, a irmã não. Não, outro, mais bonito de corpo, mais bonita de corpo. Verdade, Jesus. Meu Deus. Tem mais posição financeira mais alta, intelecto, sabe falar direito, ela não sabe. Verdade. Samuel se deixou guiar pelas aparências. Eu quero dizer pra você que até um servo fiel pode ser levado por isso. Meu Por Deus. esse erro. Pode cair nesse engano e nesse erro. Deixar-se ser levado pela boa aparência. Meu Deus. É Deus. Irmão, a Bíblia, nós sabemos que tem um ditado popular que diz que as aparências Se engana. as aparências enganam. E Samuel vai se enganar. Não só 1, 2, 3, 7 vezes ele vai se enganar. Ele vai dizer, certamente. Quando ele viu Eliabe, eu imagino que a Bíblia fala que os filhos de Jessé, 3 deles foram para o exército. Os que foram para o exército, eles eram alto, forte, valente, de boa aparência. A Bíblia diz lá em Números, no capítulo 1 e no verso 3, que Deus diz para Moisés e para Arão que aqueles que eram contados e separados para o exército eram acima de 20 anos. Verdade. Então imagino que os irmãos de Davi era um jovenzinho mais novo. Imagina-se que não se relata mais 15, 17 anos. Raquítico, pequeno, magro. Os irmãos às vezes comiam até a comida toda, o banquete todo, tinha suas preferências. E Davi era o rejeitado.
Verdade. Aí vai passar Eliabe, forte, os que foram convocados para o exército de Saul, hein? Os 3 filhos de Jessé. Aí imagina ele passando, aí então Samuel vai ver, nossa, tem que ser Eliabe, não tem como, ele é alto, ele é forte, é esse o rei que o Senhor Jeová escolheu. Sabe o que Deus vai dizer? O que nós lemos aqui no tema-chave dessa mensagem. Não atentes para a sua aparência. Deus. Nem olhe para a sua estatura, porque eu já o rejeitei. Meu Deus, é forte. Triste coisa deve ser rejeitado pelo Senhor. E os filhos de Jessé foram rejeitados por Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu descobri que eles eram arrogantes. Porque tem gente que se firma na sua aparência. É verdade. Na sua beleza. Na sua Deus. estatura. No seu corpo esbéltico. No seu corpo bombado. E nós vivemos em uma era, o culto ao corpo é o maior que nós vemos hoje em dia. É homens injetando remédio, é o hormônio que se injeta nos cavalos, nos animais, injeta no músculo para ficar bombado, para ficar forte. É mulher fazendo harmonização facial, não aceita o cabelo branco, não aceita a ruga. Eu quero dizer para você que o que Deus procura é o que está dentro do teu e do meu coração. É verdade. Aleluia! Deus não está procurando a beleza não, moça. Deus não está procurando. Ele não é que ele vai fazer, ele não faz acepção. Deus não faz acepção de pessoa, mas ele não olha e não julga segundo a aparência. Deus. Deus julga segundo a reta justiça. É verdade. E Eliabe vai passar Samar, vai passar os 7 filhos de Jessé, e Deus vai dizer assim: já passou os 7? Eu não quero nenhum desses, não escolhi nenhum dos 7. Deus vai dizer: Samuel, nenhum dos 7 eu escolhi, eu rejeitei. Sabe por quê? Porque enquanto Davi estava sendo desprezado pelo pai e pelos irmãos, ele estava lá no campo adorando, servindo ao Senhor, fazendo com as suas próprias mãos, construindo a harpa, uma harpazinha simples, quem sabe de madeira, algo que não tinha estilo, não tinha marca, mas tinha o selo de Eita Deus, ô glória! Aleluia. Davi tinha o selo de um adorador por excelência. Aí Deus vai dizer para Samuel: Samuel, eu não quero nenhum dos 7, eu rejeitei. Samuel vai dizer assim: Jessé, agora vai entrar eu e você, amém? Amém. Quem prestou atenção, ficou ligado, eu estou profetizando. Agora vai entrar eu e você em cima. Glória a Deus. Jessé, acabaram-se os jovens? Já acabaram-se os jovens? Jessé vai dizer assim: tem o menor. Tem o menorzinho da casa, missionária Débora. Tem o menor. Verdade. Tem o que está lá no campo fedendo ovelha. Sujo. Com cheiro de ovelha lá. Está lá sem perfume, mas ele tinha o perfume da rosa de Saron. Deus, é forte. Aleluia. Que é o melhor da fragrância, o melhor dos perfumes. Ele tinha o perfume da rosa de Saron. Meu Deus. Tanto que Jesus vai vir da linhagem de Davi. Eita Deus. E Jesus, filho de Davi. Deus é. Da linhagem de Davi. Deus não faz acepção de pessoa não, viu? E Jesus veio da linhagem de Davi. Jesus veio da linhagem até mesmo de uma mulher que era o quê? Era o quê? Era uma mulher Ruth dos Moabitas. Ruth, onde veio ali o bisavô de Davi. Ruth. E aquela mulher lá em Jericó também, que era o quê? Uma prostituta. Entrou para a linhagem de Jesus. Mas sabe por quê? Porque o Deus que não faz acepção, ele olha para o coração e vê se a pessoa está mesmo arrependido e quer mudança de vida, mudança de caráter, mudança de conduta. Às vezes a gente olha para uma mulher e fala assim: ela é prostituta só por causa da aparência. Deus. Às vezes a gente olha, que eu tomo a liberdade para dizer o que o Senhor Jesus mostrou para o meu esposo essa noite. Tu és fiel. Que às vezes a gente olha para uma mulher e por causa, dentro da igreja, eu estou dizendo, dentro da igreja, olha, e porque ela está aqui, às vezes ela está vestida de uma calça, naquele momento ali, a gente olha porque ela está de batom, com brinco, às vezes com a unha pintada, às vezes a gente diz assim, no pensamento a gente pensa assim, ela é prostituta. Mas eu quero dizer para você que as aparências enganam. Tem muita gente
crente dentro do coração e da mente. É uma falsa aparência. Tem que se vestir como crente, mas tem que ser crente dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso interior. Fala mesmo, Jesus. Amém? Meu Deus. A Bíblia diz que se Jessé vai mandar buscar Davi, eu imagino que Jessé pensou: vou trazer Davi aqui. Samuel vai dizer: não é esse não, o Senhor se enganou. O rei que Deus escolheu não é da casa de Jessé não, porque acabaram-se os meus melhores filhos, já se apresentaram e não são eles. Por que Davi? Porque Deus tinha um negócio, um compromisso com Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um coração contrito e quebrantado, querido. É, Deus. Quando Davi pecava, sabe, irmão, ser escolhido por Deus não quer dizer que você nunca vai pecar, mas quer dizer que o pecado na sua vida é um acidente de percurso. Não é algo normal, habitual, que você ama praticar, não. Davi, quando pecou, ele se arrependeu. Ele se derramou diante da presença do Senhor. E ele vai dizer, no Salmo 51, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, não me lance da tua presença. Onde ele se arrepende ali de ter adulterado com Batseba, de ter mandado matar o esposo, o soldado, o esposo de Batseba. Ele vai dizer: Senhor, não me lance fora da tua presença. Porque Davi reconhecia que o maior presente, o de maior valor que ele tinha, não era o trono, não era a coroa real, não era o palácio, não eram as mulheres, não eram os seus filhos. O maior valor, o maior tesouro que ele tinha era a presença do Deus de Israel. O Deus que ele consultava e dava vitória para ele em todas as batalhas. A Bíblia vai dizer que ele vai ser ungido, e a partir do momento que ele é ungido diante da presença dos seus irmãos e do seu pai, o Espírito do Senhor vai se apoderar de Davi. Eu acredito que depois que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ele matou o leão, ele matou o urso. Porque quando o Espírito de Deus se apodera de uma mulher e de um homem, ele pode sair e fazer tudo o que tem que fazer, porque o Senhor garante a vitória. Não é a força do nosso braço. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos, no Rei dos Reis, naquele que deve nos governar, naquele que deve reinar sobre nós, acima do presidente, acima dos deputados, acima das autoridades, do legislativo, do executivo. Tem que estar o Senhor dos Exércitos. Eita Deus, ô glória. Aleluia. Acima das autoridades humanas tem que estar o Rei dos Reis sobre a tua e a minha vida. É, Deus. É o segredo da vitória nas batalhas. É a presença de Deus nos acompanhar. Nós vamos orar, amém? Aleluia. Estou fechando aqui. Davi foi ungido, o Espírito Santo tomou conta dele. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A Bíblia vai dizer que quando Jessé, ele manda Davi até os seus irmãos no campo de batalha, lá onde estava o rei Saul. A Bíblia diz que Golias estava afrontando Israel por 40 dias e 40 noites. Jessé vai mandar Davi levar pão e queijo para os seus irmãos. Quando ele chega lá, irmãos, para levar alimento para os irmãos, presta atenção, quem estava levando alimento para eles? É, Deus. Era Davi. Eita Deus. É profético isso, porque Davi ainda não subiu ao trono. Davi ainda não é rei. Ele é consagrado, separado pelo Senhor. Mas Deus tem o tempo de te fazer subir, ascender e tomar posse das promessas que Ele te fez. Ô glória. Deus tem tempo. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe uma trajetória a ser seguida, a ser trilhada. É, Deus. Davi vai levar alimento, pão e queijo para os seus irmãos. Quando Davi chega até os seus 3 irmãos, a Bíblia vai dizer que o filisteu Golias estava afrontando Israel, e nenhum dos seus 3 irmãos e o exército de Saul, nem o rei, ousava enfrentar Golias, porque era covarde. Sabe por quê? Se você não tiver Espírito Santo, não vai não. Entra na peleja com a armadura de Deus. Entra na peleja com o Espírito Santo te guiando, te direcionando. Eles fizeram bem, porque se eles entrassem na peleja, ia morrer todo mundo. É verdade. É melhor se acovardar. Se não tem o Espírito Santo, fica quieto. Vai buscar a presença dele primeiro. Vai buscar a armadura de Efésios 6.
Vai buscar o capacete, vai buscar o escudo da fé, vai calçar os seus pés na preparação do evangelho Deus. da paz. Não é no evangelho de Maomé que tem que matar, é no evangelho da paz. Deus, desse Como jeito. você me prova isso? Jesus disse que alguns dos discípulos disseram para ele: nós entramos na cidade e eles te rejeitaram. Senhor, nós vamos pedir fogo do céu para destruir a cidade. Jesus disse que não, que ele, misericórdia ele queria e não sacrifício. Sabe o que acontece? Davi, ele vai levar pão e queijo e os irmãos vão dizer assim, vão zombar. Porque tem gente que está recebendo alimento do menor da casa, Deus. do menor da casa, e ainda escarnece, ensoberbece e diz: o que vieste fazer aqui, Davi? Vieste zombar de nós? Meu Deus, né? Davi não. Davi diz assim: eu vou vencer esse incircunciso no nome do Senhor dos Exércitos. Quando Saul vai colocar a armadura, Saul vai dizer: isso é ridículo, Davi. Nós imaginamos que Davi não tinha nem 20 anos, não. Sabe por quê? Porque nós lemos em Números, no capítulo 3, no verso 1, que o soldado ia para o exército a partir dos 20 anos. Deus. Davi não tinha 20 anos. Davi chega e fala com Saul que ele ia sim. Por quê? Porque eu já matei o urso, eu já matei o leão, e o Espírito do Senhor é sobre ele. Ele tinha a armadura de Deus. Sabe o que Davi usava? A confiança no Senhor. Afunda com as pedrinhas que ele mesmo fabricou. Deus. Viu? Usa a armadura de Deus. Quando Saul fala, então, vou colocar a minha armadura em você, Davi. Coloca a armadura. Davi não consegue andar. Sabe por quê? Não adianta você querer usar a armadura dos outros para vencer batalha, não. Não adianta você falar: eu vou usar a armadura da minha mãe. Pode usar a te defender um tempo, mas você vai chegar um momento que, como filho de Deus, como filha de Deus, vai ter que usar as suas próprias armaduras para poder vencer o gigante na sua vida. Glória a Deus, aleluia. A armadura de Saul não servia em Davi. A capa de José não servia nos seus irmãos. É verdade. A capa da honra não, irmão. É para cada um a honra que o Senhor tem. É verdade. Davi vai dizer: não, eu não consigo andar com essa armadura. Deixa que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai sair e vai desafiar o gigante vai cair, porque Deus vai pegar aquela pedra, vai projetar aquela funda, e aquela pedra vai acertar na fronte de Golias, e o Deus que vê além das aparências vai derrubar o gigante por terra. Nessa noite o Senhor te chama para um compromisso com Deus que vê além do superficial e das aparências. O Deus que te chama para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Deus. O gigante cai por terra. Saul rebelde, atormentado. Eles vão dar referência de Davi para Saul. E Saul vai mandar buscar Davi. Davi tanja a harpa. Quando ele toca a harpa, Saul ficava liberto daquele espírito maligno que atormentava. Ele sentia paz. E eu quero dizer para você, para nós orarmos, que quando Davi foi ungido, ele não foi introduzido na corte real logo em seguida para ter um cargo executivo, não. Davi não foi introduzido na corte real para ter um cargo executivo assim que ele foi ungido, não. Davi foi introduzido no palácio, igreja, por causa das suas habilidades como adorador. Com a sua harpa, ele adentrou no palácio. Ele cantia a harpa. Ele louvava a Deus. E Saul se sentia aliviado do espírito que o perturbava. Deus. A Bíblia diz que Saul vai morrer no campo de batalha, porque os filisteus vão ferir Saul e os seus 3 filhos, Jonatas e os seus 2 irmãos, e Saul vão morrer no campo de batalha. E o pior de tudo, quando se perde a presença, quando o Espírito Santo sai da vida de alguém, Saul ele vai ser ferido pelos filisteus e ele vai pedir o seu pajem de armas para poder matar ele com a sua própria espada. O pajem vai negar fazer e Saul vai se lançar sobre a própria espada e vai se suicidar. Tirou a sua própria vida. Tentou matar Davi por várias vezes e Davi o chamava de ungido do Senhor. Então, para nós orarmos, não toque. Mesmo se você vê Saul, está agindo como Saul, não toca não.
Se foi escolhido de Deus, não toca não. Meu Deus. Não toca não, faz igual Davi, é o ungido do Senhor. Quando levar a notícia para Davi que Saul morreu e Jonatas morreram no campo de batalha, Davi chorou. Davi pranteou por Jonatas, que ele considerava como seu irmão, seu melhor amigo. É verdade, Deus. E Jonatas não era mau não, ele morreu porque a consequência de Saul alcançou os seus filhos. Quando nós pecamos, a nossa geração fica debaixo de maldição. Mas quando nós nos arrependemos, Deus vem e quebra. Jesus quebra toda maldição. Até a quarta geração Ele vai quebrando maldições. Ele vai perdoando. Ele vai sarando, vai curando e restaurando a nossa família para Ele. É verdade. Se coloque por gentileza sobre os seus pés para nós orarmos. Porque já vou devolver o microfone ao pastor aqui de direito, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, ao Espírito Santo, pastor Denisley, e agradecendo a Deus pela sua vida, porque Deus está operando nessa noite. Feche os seus olhos e coloca a tua mão direita na altura do teu coração. Eu quero orar por você, pela tua família, pelos teus projetos, para que o Senhor venha trazer alegria sobre o teu coração. Venha purificar as suas vestes, branquear, se porventura as suas vestes se sujaram. O sangue de Jesus pode limpar, pode perdoar toda sorte de pecado. É verdade, ó Deus. E nessa noite você vai ter a oportunidade de reatar a sua aliança com o Senhor. Pai querido, Pai amado, começa a orar, fecha os olhos. Quero que você fale com o Senhor. Nessa noite eu te agradeço pela tua igreja aqui reunida, pela tua palavra que foi ministrada. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Senhor, tu vê além das aparências. Vai tocando nessa noite essa mente, esse coração. Vai tocando nessa noite na vida dessa mulher, deste jovem, deste homem. Vai restaurando, vai branqueando as vestes, meu Pai. Pai, existem pessoas aqui que estão sem força na caminhada, Senhor. Porque a caminhada está dura, Senhor. Os espinhos, os pedregais. Pai querido, as flechas, os dardos inflamados do maligno. Pai, vai repreendendo nessa noite todo o mal. Vai entregando a armadura do Senhor para este jovem, para esta mulher, para este homem, para este pai, para este obreiro, para esta família. Meu Pai, em nome de Jesus, branqueia as nossas vestes. Lava nossas vestes no sangue do Cordeiro. Pai, como lá o teu povo em Israel, o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. O anjo da morte, quando vê o sangue, não vai poder levar o primogênito. Pai, esse mal não pode tocar nesse filho, porque essa mulher busca a tua presença. Este mal não pode tocar nesta filha, porque este homem busca a tua face. Meu Pai, em nome de Jesus, entra neste lar, nessa família, neste projeto, Pai querido, Pai amado, neste casamento, no ministério do teu povo, Senhor. Entra lançando por terra a maldição, quebrando as cadeias, lançando por terra as fortalezas de Jericó nessa noite. Pai, branqueia nossas vestes espirituais, traga colírio para os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos enxergar, ó Deus, qual é a tua boa, perfeita vontade para a nossa vida. Pai, venha salvar, venha libertar os oprimidos. Que cai por terra toda depressão agora. Que cai por terra toda opressão, toda insônia, toda tristeza, toda dependência de remédio para dormir, de calmante. Cai por terra em nome de Jesus. Cai por terra toda ação de Satanás nessa noite. Meu Deus, nós invocamos a presença do teu Espírito Santo e te pedimos, Senhor, que nós venhamos procurar mais, purificar o nosso coração, a nossa mente, porque o Senhor não olha a aparência, o Senhor olha para dentro do nosso coração. Nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração contrito, que se arrepende dos maus caminhos, dos pecados, meu Pai, e que nós venhamos nos santificar cada dia. Santifica a tua igreja pela tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, tu disseste aos discípulos: vós já estáis limpos pela minha palavra. Traz, ó Deus, a purificação nessa noite. Perdoa os pecados, fortalece a fé da tua igreja e entrega a armadura, Pai. E nos ensina a usar a armadura do Senhor para combater o bom combate da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, eu quero estender um convite nessa noite, uma oportunidade. Para você que quer aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Juntamente com a igreja. Porque eu sei que essa palavra tem falado com pessoas aqui. Aleluia. Aleluia, você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Louvado Fica aqui seja na Deus. frente.
Fica aqui. Fica aqui Aleluia. na frente. A pastora vai estar ajudando a orar. Você que quer reatar a sua aliança com Glória a Jesus, Deus. vem. Aleluia. Vem, o convite está sendo estendido. O Espírito Santo está aqui. Você pode adorar, adore. Isso aqui é a obra da palavra. É obra do Espírito Santo. Não é obra de homem, não. É obra do Espírito Santo. Glória a Deus. Vem, pastor Denisley, ora por esses homens. Aleluia. Em nome de Jesus, é o nosso pastor que vai orar pelos homens. E a pastora Estela pelas mulheres. E eu vou levantar um clamor aqui. Você levanta a mão e ora. Eles estão aceitando Jesus e reconciliando nessa noite. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti esta jovem. Eu coloco diante de Ti este jovem. Eu coloco diante de Ti esses que vieram aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador das suas almas. Porque a Tua palavra tem falado com eles nessa noite. Porque o Teu Espírito Santo tem agido neste lugar. Meu Deus, reata a aliança, escreve o nome no livro da vida, perdoa os pecados, escreve, Senhor, o nome dessa moça no livro da vida, escreve, Senhor, o nome desse rapaz, escreve, Senhor, o nome no livro da vida. Há uma festa que está sendo realizada no céu. Quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Meu Deus, ajuda ele, ajuda ela a andar em novidade de vida, andar em santidade na Tua presença. Meu Pai, escreve uma nova história para ele, para ela nessa noite. Ajuda a andar na Tua presença em santidade. Que o Teu Espírito Santo venha tomar eles pela mão direita, venha caminhar com eles e venha ajudá-los, Senhor. Andar na Tua presença, muda a história, Senhor. Muda a história deste jovem, dessa moça, desse rapaz. Escreve uma nova história, meu Pai, nessa noite. Pai querido, Pai amado, venha fazer o Teu mover, meu Pai, Espírito Santo. Faz o Teu mover nessa noite, Senhor. Tu estás aqui. Lava esse coração, essa mente. Ajuda eles a andar na Tua presença. Ajuda ele a andar na Tua presença. Ajuda essa moça, essa mulher, esse jovem, meu Pai. Ah, meu Pai querido, nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Escreve esses nomes no livro da vida e que eles venham andar em novidade de vida. E a partir de hoje, o Seu anjo vai acampar ao redor de cada um deles para dar livramento, para dar vitória, para quebrar as cadeias, para abrir as portas, Senhor. Vai dar entendimento da palavra, dá um coração quebrantado e contrito, Pai querido. Branqueia as nossas vestes, branqueia as vestes dele, branqueia as vestes dela nessa noite. Lava com Teu sangue puro carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário por cada um daqueles que creem no Teu nome. Em nome de Jesus nós Te louvamos por cada vida. E você receba nessa noite o abraço do Espírito Santo, amém? Aplauda Jesus pelas suas vidas. Irmãos, dá a paz do Senhor aqui, os principais obreiros, para essa jovem, para os jovens. A paz do Senhor seja com vocês. Você pode se assentar glorificando ao Senhor. A partir de hoje eu quero dizer para vocês que reconciliaram e aceitaram a Jesus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. A partir de hoje o anjo do Senhor vai se acampar ao redor da tua casa, ao redor da tua vida, para te livrar de todo o mal. E a minha oração é que o Senhor te entregue a armadura, que você busque a cada dia a armadura do Senhor. Aleluia. Cresça e prossiga em conhecer, conheça e prossiga em conhecer a palavra do Senhor e conhecer a Deus. Agradeço essa oportunidade. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Senhora de Deus que trouxe essa palavra.